8º dia da Devocional Criativa. Estamos chegando quase no final, né? Estamos quase no finalzinho aí, faltam mais 2 dias, né? Mas com certeza Deus tem falado ao seu coração, se você tem participado desde o início, desde o primeiro dia, né? A essa altura Deus já falou muito ao seu coração e eu te incentivo a continuar, né? Nós temos feito o Devocional Criativo da Deisuíla, né? @Deisuíla lá no Pinterest, você encontra esse devocional Simplificando o Secreto. Ela compartilhou lá no Pinterest 40 dias, né, de devocional. A gente está fazendo só os 10 primeiros, então eu te incentivo a continuar. Se você está começando daqui agora, assistindo o primeiro vídeo agora, eu te incentivo a voltar nos vídeos anteriores também e vir desde o primeiro dia acrescentando conhecimento nesse relacionamento com Deus, nessa conversa com Deus, porque a cada dia a gente vai acrescentando aí conhecimento a respeito de Deus, e Deus tem a alegria sempre de se apresentar para nós. E no dia de hoje, no 8º dia, a gente vai estar falando sobre Mateus 7:8, aquele que pede recebe, aquele que busca recebe também. Então a palavra de hoje, né, é recebe, então que você receba aí conhecimento do Senhor, da parte do Senhor, tá? Que as folhas, os recortes, né, ou as figuras do recorte, eu fiz essa daqui num formato mais assim, ó, né, como se fosse um semicírculo aqui, né, por ter elas todas juntinhas, não separei, mas se você quiser separar, pode separar. Eu, na verdade, não vou usar essa figura aqui, né, recortei a divisa também, eu não vou usar essa divisa desse jeito aqui, vamos fazer de uma outra forma. Tem aqui, né, a mulher lendo aqui, né, com o livro, anotando. Tem as folhagens, as flores, a borboleta, gosto muito de borboleta, e essa tag aqui que eu ainda estou decidindo se a gente usa ou não no material. E também a referência, que eu sempre digo que é legal a gente colar referência para a gente depois lá achar de onde a gente achou esse material, né? E o texto é de Mateus capítulo 7, versículo 8, mas eu vou ler para você aí do versículo 1 ao versículo 12, que diz assim: um guia simples de conduta. E é interessante, a minha Bíblia é a versão A Mensagem, e é interessante que a gente está falando sobre simplificando o secreto, e todas as referências aqui, todos os textos, né, que a gente tem estudado, tem sempre essa palavra simples, né, um guia simples de conduta, uma forma simples de viver. Tem sempre essa simplicidade. Nem sempre o simples é fácil, né? Simples não anda acompanhado da facilidade. Simples é algo que é claro, que é evidente, que não é escondido, que não é difícil de ser entendido. Entendeu? Não tem a ver com facilidade. Então, quando a gente fala de simplificando o secreto, a gente não está dizendo que conhecer Deus é fácil, que tudo aquilo que a gente está estudando aqui é um assunto fácil de ser entendido. Não, a gente está dizendo que é simples. Deus se apresenta de forma simples, de uma forma clara, aonde quanto mais a gente conversa com Ele, mais claro vão se tornando as palavras dele para a nossa vida. Então a gente vai ler aqui o capítulo 7, do 1 ao 12, que é o bloco do meu texto aqui, mas você fique à vontade para ler só o versículo 8, ou para ler aí toda a referência do capítulo 7, ok? Que diz assim: não bombardeiem de críticas as pessoas quando elas cometem um erro, a menos que queiram receber o mesmo tratamento. O espírito crítico é como um bumerangue. É fácil ver uma mancha no rosto do próximo e esquecer-se do feio riso de escárnio do próprio rosto. Vocês têm o cinismo de dizer: deixe-me limpar o seu rosto, quando o rosto de vocês está distorcido pelo desprezo. Isso também é teatro, é fazer o jogo do sou mais santo que você, em vez de simplesmente viver a vida. Tire o cinismo do rosto, e então você poderá oferecer uma toalha ao seu próximo
para que ele também limpe o rosto. Não desrespeitem o sagrado. Gracejos e tolices não agradam a Deus. Não reduzam os santos mistérios a frases de efeito. Na tentativa de sobressair e de agradar, você pode usar esses subterfúgios, mas estará abrindo a porta para o sacrilégio. Não barganhem com Deus, sejam objetivos, peçam aquilo de que estão precisando. Não estamos num jogo de gato e rato, nem de esconde-esconde. Se seu filho pedir pão, você o enganaria com serragem? Se pedir peixe, iria assustá-lo com uma cobra viva servida na bandeja? Maus como são, vocês não pensariam em algo assim, pois se portam com decência, pelo menos com seus filhos. Não acham então que o Deus que os criou com amor fará ainda melhor? Aqui está um guia simples e objetivo de conduta. Pergunte a você mesmo o que quer que os outros façam a você, e então faça o mesmo a eles. Na verdade, nisso se resumem a lei e os profetas. Enquanto você faz o seu recorte, você peça a Deus para te orientar, para te instruir naquilo que Deus quer. Prepare seu coração para esse momento. Faça esse momento inicial da devocional um momento em que você conversa com o seu Deus para que Ele fale daquilo que Ele quer falar para você. Ok? E faça a sua folha de recorte, faça o seu momento de recorte aí. Eu vou preparar então o texto aqui com as marcações da minha Bíblia, mas você faça as marcações da sua Bíblia, tá ok? Faça as marcações de acordo com aquilo que Deus falar com você. Uma das coisas que me chama a atenção nesse guia simples de conduta é o não bombardeio de crítica às pessoas quando elas cometem erro. Não bombardeiem as pessoas. Cuidado. Vou botar aqui, ó. Cuidado. Cuidado com as pessoas. Cristo tem um carinho tão grande pelas pessoas, tem um carinho tão grande pelos indivíduos, que na maioria das vezes ele nos chama a atenção para a necessidade de cuidarmos uns dos outros, de cuidarmos com a forma como lidamos uns com os outros, com aquilo que é difícil para o outro, né? Com aquilo que o outro tem de maior necessidade. Deus, ele tem esse cuidado, né, de orientar, olha, cuidado com as pessoas, cuidado com a forma como você fala, cuidado com a forma como você se relaciona com as pessoas. E aí no guia simples de conduta, a primeira coisa que Deus fala pra gente é que a gente precisa ter cuidado com a forma como a gente lida com os erros dos outros. E a forma como a gente lida com os erros dos outros está direcionada ou está diretamente direcionada à forma como a gente lida com os nossos próprios erros. Como é que você quer ser tratado quando você erra? Porque a menos que você entenda, né, o que ele diz, olha, a menos que você entenda que você é melhor, que você acredite que você é melhor que os outros, então não faça isso. Sabe? Não bombardeiem as pessoas. Ele vai dizer, olha, é fácil ver uma mancha no rosto do próximo, mas isso é teatro. Ele vai dizer aqui, ó, tira o cinismo do rosto, então você poderá oferecer uma toalha ao seu próximo. A forma como você lida com os seus erros está diretamente relacionada à forma como você vai lidar com os erros dos outros. Se você é misericordioso com você mesmo a ponto de assumir que você erra, que você tem dificuldade, que você precisa de ajuda, se você tem essa humildade, né, de entender que você não é perfeito, se eu tenho essa facilidade de entender que eu não sou perfeita, eu vou entender também que o próximo também não é perfeito. Então, como eu lido com as minhas falhas, vou botar aqui, ó, como lido com minhas falhas, vou lidar
com a dos outros. Como eu lido com as minhas falhas, eu vou lidar com os dos outros também. Se eu for misericordiosa comigo mesma, eu vou ter facilidade de ser misericordioso com os outros, sabe? Ele vai dizer aqui, olha, no seu próprio rosto, vocês têm o cinismo de dizer, deixe-me limpar o seu rosto. É fácil ver uma mancha no rosto do outro. O espírito crítico é como um bumerangue, né? Então, se eu critico, eu vou marcar essa parte aqui, ó. O espírito crítico é como um bumerangue. Sabe o que significa isso? Que a forma como eu lidar com os erros dos outros, isso vai voltar para mim. Vou marcar aqui com outra cor. Aqui, ó. Tá? Um bumerangue. É fácil ver uma mancha. Você tem o cinismo de dizer, deixe-me limpar o seu rosto, quando o rosto de você está distorcido pelo desprezo. Isso também é teatro. É fazer o jogo do sou mais santo que você. Eu não sou mais santo que ninguém. Na verdade, não há uma competição. Ó, vou botar aqui, ó, não sou mais santo. Eu não sou mais santo do que ninguém. Não pode ter essa competição, né? Não pode ter essa comparação. Sabe quando a gente escuta pessoas dizer assim, ah, mas fulano faz alguma coisa pior do que o que eu estou fazendo. Pior é fulano que está fazendo uma coisa pior. Pior é ciclano que está agindo de um jeito diferente. Olha para si mesmo, né? Olha para a sua conduta, olha para a forma como você lida. E aí tem no versículo aqui uma parte que diz assim na minha Bíblia: não desrespeitem o sagrado, gracejos e tolices não agradam a Deus. Não desrespeitem o sagrado. Na hora em que a gente está falando a respeito da palavra de Deus, é coisa séria, sabe? Às vezes a gente, sem perceber, a gente faz piada das coisas que são da Bíblia, né? A gente faz piadas da Bíblia, por exemplo, quando a gente vai lá nos momentos de refeição e diz assim, agora eu vou ler o texto do Salmo de 119, vou ler o Salmo 119. Poxa, né? Que alegria seria se nós realmente, antes de almoçarmos, antes de tomarmos café, se nós parássemos para ler o Salmo 119, que é um salmo que demonstra a necessidade de se dedicar à leitura da palavra exclusivamente como luz para o nosso caminho, como guia para as nossas escolhas, mas a gente acaba fazendo disso uma piada, né? Uma piada. Então, não desrespeitem o sagrado, gracejos e tolices não agradam a Deus. Não tem uma negociação, né, nessa questão, sabe? Não precisa ser divertido. Não é divertido, Deus não acha graça. Não reduzam os santos mistérios a frases de efeito, sabe? Quando a gente às vezes faz uma piada do tipo, eu tudo posso naquele que me fortalece, eis que nem só de pão viverá o homem. Quando a gente usa os textos sagrados para fazer gracejos com a palavra de Deus. Parece que tem uma mudança de assunto no texto, né? Mas na verdade não é. Porque se eu não respeito o meu próximo, automaticamente eu também não levo em consideração quem é mais santo do que eu. Se eu me acho santo demais, eu acabo perdendo o respeito por quem é mais santo do que eu. Então, não é que o assunto mudou de assunto aqui no texto, não. Mas é que realmente a forma como eu lido com os outros está diretamente relacionada com como eu me sinto, como eu me avalio, como eu me percebo. Se eu me percebo como miserável pecador que eu sou, se eu me percebo como aquele que depende da misericórdia de Deus o tempo inteiro, eu de forma alguma vou fazer piada com Deus que me enche de misericórdia, com Deus que me ama, com Deus que me criou, com Deus que esteve comigo. Então, e se eu não faço isso
né, se eu me coloco no meu lugar, eu também não faço isso com outras pessoas. Eu não vou fazer com outras pessoas porque nós estamos na mesma condição. E aí ele volta, olha, não barganhem com Deus, sejam objetivos, peçam aquilo do que está precisando, não fica negociando com Deus, né? Não negocie com Deus, não barganhe com Deus. Eu vou botar aqui, ó, não negocie com Deus, respeite Deus. Por que é um guia simples de conduta? Porque o guia simples é respeita o teu próximo e respeita a Deus. Ama teu próximo como a ti mesmo, ou seja, no nível certo, equilibrado, em que você precisa se entender na presença de Deus, e ame a Deus acima de todas as coisas, ou seja, tenha Ele como sagrado, como santo. Então não use de qualquer jeito. E reconheça que depende dele para as necessidades. Então, se eu que sou má, eu que sou contaminada pelo pecado, ainda sei fazer coisas boas, ainda sei ser benevolente com as pessoas, com os meus filhos, imagine Deus, imagine Deus. Não acham então que o Deus que os criou com amor fará ainda melhor? Não acha que Deus vai superar a sua bondade? Ou a sua bondade é insuperável, né? E aí ele vai dizer, ó, aqui está um guia simples e objetivo de conduta. Pergunte a você mesmo o que quer que os outros façam a você. Então faça o mesmo a eles. Na verdade, nisso se resume a lei e os profetas. Como eu trato as minhas questões, como trato minhas questões, vai direcionar como trato os outros e Deus. Se na balança eu não sou o fiel da balança, né? As pessoas e o próprio Deus não é medido por mim mesmo, eu tenho um equilíbrio no relacionamento com Deus e com os meus próximos, né? Com o meu semelhante. Então a forma como eu me coloco nessa balança vai fazer com que essa balança seja equilibrada ou não. Se Deus é a medida, o meu relacionamento com o meu próximo vai ser equilibrado. Se o meu próximo é a medida, o meu relacionamento com Deus vai ser desequilibrado. Se eu sou a medida, o relacionamento do próximo com Deus também vai ser desequilibrado, porque ele vai olhar para a gente e vai dizer, poxa, mas ele diz que ama a Deus e age dessa forma, mas ele está com Deus e vive desse jeito, nós vamos estar também desequilibrando o relacionamento do próximo com Deus. Agora, se Deus é a medida dessa balança, é o fiel dessa balança, o que vai acontecer é que todos os relacionamentos serão equilibrados. Deus é santo, precisa ser posto no lugar santo. O meu próximo, ele precisa ser amado como eu me entendo, como um pecador também diante de Deus, alvo da sua misericórdia. O meu próximo também é alvo da minha misericórdia, é alvo da misericórdia de Deus também. Do jeito que eu não sou perfeita, o meu próximo também não é perfeito. Então, com um relacionamento equilibrado, eu consigo entender os planos e os propósitos de Deus. E aí eu vou começar então a colar, eu vou colar essa menina aqui, vou colar ela aqui embaixo, tá? Que eu não vou tampar, o texto bíblico, como eu falei no último vídeo. Mateus, né, é muito usado, né, os evangelhos são muito usados nas devocionais, então é melhor que a gente preserve o texto sem tampá-lo, né? Na devocional de ontem, a gente, né, na última devocional do dia 7, a gente fez aqui, ó, na página anterior, né, capítulo 6, tá ele aqui, ó, e hoje a gente está aqui no capítulo 7, tá? Então,
é bom não colar, né, por cima, porque ele é bem usado para devocionais. Vou colar aqui embaixo, eu passei fita só na parte lateral, para colar aqui no cantinho, tá? Colei no canto da folha, porque aí eu consigo virar, tá certo? Consigo virar aqui e consigo funcionar aqui. Vou colar aqui. Não quero colar nada mais, tá? Vou talvez colocar essa borboletazinha aqui, não sei. Mas eu quero realmente preservar o texto, então talvez eu cole essa borboletinha aqui desse lado. Aqui, ó. Colar essa borboleta ali. Eu não sei. Eu acho que eu não vou colar nada, não. Tá? Eu acho que eu não vou colar hoje nada, não. Vou deixar... talvez aqui, ó. Não vou colar, não. Tá? A minha referência da divisa de hoje era aquele que pede, recebe. Aquele que busca, recebe. Mas, para mim, o que chamou a atenção nessa simplicidade é a simplicidade de relacionamento. Se eu respeito o próximo, se eu tenho Deus acima de todas as coisas, eu respeito o próximo, certo? Se eu me respeito como quem realmente eu sou, eu vou respeitar o meu próximo como ele é e eu vou colocar Deus no seu lugar sagrado. Então, eu não vou usar nenhuma outra... Só vou prender aqui, ó. Esse aqui. Deixa eu ver aonde. Vou prender aqui, ó. Simplificando secreto. Tá? Mas eu não vou usar nenhuma outra imagem aqui, não. Certo? E aí você fica à vontade para marcar o seu devocional, marcar o que te chamou a atenção, marcar, usar as figuras todas se você quiser, tá certo? Pode usar, é sua, pode usar, mas eu quero mostrar a você que não precisa, tá? Se não quiser, não precisa usar todas, não, tá bom? O importante realmente é o texto, o importante é a marcação que você faz daquilo que Deus está falando com você. Por isso que é interessante não ter, eu não gosto, né, de usar para devocionais aqueles livros devocionais que tem a impressão do autor, né, que tem lá o texto do autor falando a reflexão dele, tá? Eu não gosto, porque depois você pode começar com esse, se não tiver o hábito, e depois fazendo seu próprio devocional só com texto bíblico, mas eu não gosto por causa disso, tá? Até o próprio texto aqui, só o texto, ela destacou 8, mas destacou a questão do recebe, do pedido, buscar, que vai receber, só que eu não quero, eu não quero não, né? Eu entendi quando li o meu texto, eu entendi que esse texto fala sobre relacionamento. Isso me chamou a atenção, porque ele começa dizendo para a gente não bombardear as pessoas por causa dos erros dele, e termina dizendo o guia simples e objetivo de conduta, termina esse bloco, né, do que eu li, de conduta é esse: pergunte a você mesmo como as pessoas quer que as pessoas te tratem, e trate as pessoas desse jeito. Então, para mim, o texto trata disso, o texto me chama a atenção para isso, sabe? No meu relacionamento com Deus, ele quer que a gente se trate como iguais aos olhos dele, como necessitados da glória e da misericórdia dele, tá bom? Mas você marca do jeito que você quiser e você continue aí o seu devocional, tá bom? Que Deus abençoe. Eu vou fazer aqui mais algumas anotações, mas você siga o seu material aí do jeito que você quiser, tá bom? Deus abençoe, até a próxima.